Shalom, bem-vindos a mais um comentário da Parashá e nós vamos dar início ao novo ciclo de leituras das Parashiot e começamos então com a Parashá Bereshit. A leitura está em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, verso 8. A Haftará está no livro de Isaías, capítulo 42, dos versos 5 até o capítulo 43, verso 10. E o Brit Hadashah, a leitura está feita em Apocalipse, capítulo 22, dos versos 6 ao 21. Então esta parashá tem o nome Bereshit, que em hebraico significa no princípio. Temos aqui a mais perfeita descrição dos eventos que ocorreram para que o universo fosse criado. Fica evidente que todo o processo tem a participação do Criador e nada acontece por si mesmo. Durante o processo, ele criou a luz e depois de fazer a separação entre a luz e as trevas, terminou o primeiro passo da criação. Na sequência, o Eterno criou a separação das águas e o firmamento, ou seja, a atmosfera. O segundo passo. Depois, separou as águas da parte seca e no tempo certo cobriu a terra de vegetação. Foi o terceiro passo. A seguir, o Eterno criou os luzeiros, que são os astros visíveis para nós com propósitos práticos ao ser humano. Foi então o quarto passo. E por fim, são criados os animais que seriam domesticados, as feras selvagens e os répteis. As plantas então são adequadas para o sustento do homem e para concluir tudo, o homem é colocado para governar e encher a terra. Assim foi o sexto passo. Tendo terminado toda a obra da criação, no sétimo dia, o Eterno se deleitou com tudo o que fez e considerou tudo muito bom. No texto seguinte, retrocedemos à descrição e vemos que desde o começo de todas as coisas, o Eterno preparou tudo gradativamente para coroar tudo com a criação da humanidade, usando de tudo o que fez de antemão, ele moldou o corpo do homem, soprando sobre ele a centelha de vida que o distingue de todos os seres criados de antemão. Ele adequou um trecho de terra para ser perfeito para o homem. Assim fez um jardim que provia tudo. Ali colocou o homem e estabeleceu regras para a sua existência. Logo lhe concedeu uma companheira e assim viveram bem e em paz. Mas o homem precisava ser provado, e o Eterno permitiu que o casal fosse tentado em suas fraquezas. Assim, o casal aprendeu o que significava o bem e o mal. E souberam o que é ser envergonhado, sofrer as consequências do erro e se arrepender. As consequências do pecado ficaram marcadas por todas as gerações subsequentes. O primeiro casal, enfim, começa a se reproduzir e tem seus primeiros filhos. Estes já mostram diferenças marcantes, que seriam as características da raça humana para sempre. Ocorre, então, o primeiro homicídio. Dos descendentes do primeiro casal, começa a surgir a sociedade humana, com as primeiras cidades e as complexas relações sociais. Então temos a descrição dos descendentes do primeiro casal, que a princípio viviam muitos séculos e se multiplicaram. Os filhos dos filhos de Adão, que eram conhecedores do Eterno, se misturaram com as filhas dos descendentes de Caim, que estavam, desde a influência dele, afastados do Criador, apagando assim o interesse nas coisas divinas naquela sociedade.
A pior característica humana é desprezar o relacionamento com o seu Criador. Isso gerou uma degradação moral e social da humanidade, o que culminou com a decisão do Eterno de mostrar a sua indignação com a então quase extinção da raça humana, poupando apenas uma família, da qual ele deu continuidade após o dilúvio. Na Haftará, falou o Eterno através do profeta que aquele que criou o mundo e tudo o que nele há, fará também com a humanidade o que bem lhe apraz. A sua palavra, dirigida aos homens, fará a justiça sobre eles. O Eterno tem se contido para não destruir a humanidade, mas haverá um momento em que irá desabafar contra os ímpios e se revelará benigno aos que permanecerem fiéis. Ele faz um lamento contra Israel por ter tido todos os privilégios de conhecer o projeto divino, mesmo assim optou por desobedecê-lo. Contudo, ainda haverá oportunidade para reconciliação entre o seu Deus e a nação eleita, e todas as nações saberão disso. Na leitura escolhida do Brit Hadashah, vemos que um anjo do Eterno mostrou ao apóstolo que as profecias tinham a garantia de que seriam cumpridas e que a justiça divina seria claramente estabelecida. Os ímpios que não se arrependerem colherão os frutos de suas decisões, mas aos que se abrirem para a palavra santa serão fartamente recompensados. Essas palavras são totalmente dignas de crédito e nós não devemos esperar nada além do que está escrito. Do começo ao fim, tudo está nas mãos do nosso Deus, Criador e Todo-Poderoso. E assim, que o Eterno possa dar pleno entendimento e edificação a todos que meditarem nas leituras desta semana. Que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.